Olá, seja bem-vindo ao oitavo módulo e agora a gente vai estudar Trade System. A gente vai ver o que é o Trade System e como montar o seu Trade System. Então, eu montei um script para a gente poder fazer o seu Trade System. A gente vai ver isso um pouquinho para frente, por enquanto vamos conversar um pouquinho sobre ele, sobre o Trade System, tá? Às vezes você já deve ter ouvido falar por aí, muita gente fala, ou então às vezes você até pensa que o Trade System é simplesmente, eu vou ter uma média móvel de 20, uma média móvel de 200 e uma VWAP. Esse é meu Trade System. Também, você precisa de indicadores, você precisa de ferramentas dentro do seu Trade System, mas não é só isso, tem muitas outras coisas que envolvem um Trade System, tá? Não é simplesmente é, um ou dois indicadores e um volume, alguma coisa assim que você vai considerar aquilo só como seu Trade System. Trade System envolve outras variáveis também. Vamos passar aqui no, como é que fala? Na teoria que eu deixei aqui, ó. Trade System consiste num conjunto de regras formadas pelo trader para poder colocar em prática seu conhecimento e operar de acordo com ele. São as regras em que o trader impõe a ele mesmo. Vamos usar como exemplo um trabalho. Você é empregado, por exemplo, não sei, talvez você seja realmente empregado, e nesse emprego que você tem, você precisa seguir regras. Você trabalha de forma ordenada. Você tem um horário para chegar, um horário para sair. Você tem que fazer um serviço de acordo com o que lhe mandam fazer. Correto? Correto. No mercado financeiro, no trading, você precisa de um trade system. Um trade system vai ser as regras que você vai impor a si mesmo para poder trabalhar no mercado. O mercado não é uma coisa aleatória, não é chegar lá e jogar uma ordem em qualquer lugar, uma ordem de compra em qualquer lugar, uma ordem de venda em qualquer lugar. Você precisa de regras para você poder entrar, para você poder sair do mercado, tá? Então, as regras que você precisa seguir no mercado são criadas por você mesmo. Ah, Daniel, mas por que é criado por mim mesmo? Eu não posso achar um trade system em algum lugar, um trade system montado? Não. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, o meu trade system, como que eu opero, mas talvez a forma com que eu opere não caiba para você. Talvez a forma que eu opere você não fique confortável dessa maneira. Eu gosto de tais figuras gráficas, por exemplo, às vezes você gosta de outras. Eu não gosto de padrões gráficos, eu gosto de figura. Às vezes você não gosta de figura e gosta de padrão. Então aqui você pode ver que eu não estou te ensinando setups mágicos, eu não estou te ensinando nada para você ir ali e pegar de mão beijada. Eu estou te ensinando análise técnica e finanças comportamentais. A gente está conversando muito também, então estou te ensinando tudo que você precisa saber. Vou estar te acompanhando no pós-curso também para você pegar justamente o que? Para você pegar justamente o que é melhor para você, o que você vai identificar no mercado que é melhor para você, tá? Por exemplo, eu adoro bandeira, adoro operar uma bandeira. Às vezes você tem mais facilidade para encontrar, por exemplo, uma deriva. Às vezes você tem mais facilidade com deriva do que com bandeira. Eu prefiro bandeira. Tá? Eu tenho facilidade para encontrar bandeira, cunha, flâmula, triângulo simétrico, triângulo ascendente, descendente. Eu tenho mais facilidade com essas figuras. Às vezes você tem facilidade com outras. Às vezes você prefere operar, por exemplo, uma consolidação, né? Eu já prefiro operar tendência, é o que eu prego, é o que eu ensino, é o que eu trabalho, é o meu trade system, faz parte, né, do meu trade system operar tendência. Mas a gente vai ver isso ainda um pouquinho para frente. Então, deu para pegar mais ou menos o que é a teoria de trade system? É isso que você precisa ter em mente, são as regras que você tem que criar para si mesmo. Daniel, acho que eu peguei. Então eu peguei trade system, são as regras que eu tenho que criar para mim poder fazer uma operação, correto? Correto. Como eu vou fazer para montar o meu trade system? Eu não sei por onde começar. Agora que vem a parte interessante, eu montei um scriptzinho aqui de trade system para a gente montar o seu trade system, tá? Esse aqui é o script. Eu vou responder ele de acordo com o meu trade system, mas você vai responder aí de acordo com o seu, tá? Se você tiver com um caderno aí, já vai escrevendo. Se não tiver, quiser apenas assistir a aula, não tem problema. Assista a aula, entenda como que eu vou responder cada uma dessas perguntas aqui. Depois você retorna à aula, dá um pause, por exemplo, né? Pega as perguntas aí
e responde uma por uma. Aí vai ficar a critério seu que você vai achar melhor para o seu entendimento, para o seu aprendizado, tá? Mas vamos junto comigo aqui que eu vou fazer aqui agora as respostas aqui do meu Trade System. Então vamos começar um script para Trade System aqui. Qual ativo eu vou operar? Ou pode ser também, não só qual, pode ser quais ativos eu vou operar. Não precisa ser somente um. Isso aqui está muito importante. Vamos nessa questão aqui, vamos já dar uma paradinha em qual ativo, pelo seguinte, vamos lá. Eu, particularmente, gosto do índice futuro, o IN. Eu gosto de trabalhar com o índice futuro, geralmente eu trabalho no mini índice mesmo, não trabalho no cheio, geralmente eu trabalho no mini índice e às vezes, muito às vezes, eu trabalho no dólar, mas a maioria das vezes eu trabalho no índice futuro, tá? Então, qual ativo eu vou operar? Predominância em índice, talvez alguma vez ou outra, se tiver uma operação muito bacana, eu posso pegar no dólar, mas geralmente nem fica um gráfico do dólar aberto. Eu pego mais o índice, tá? Então, qual ativo eu vou operar? Índice. Esse é o meu ativo, esse é o meu ativo preferido. Aí, beleza. Já que você escolheu o seu ativo, você vai estudar o seu ativo também, comece a olhar ele, os movimentos que ele faz. Eu, por exemplo, sei as horas que o índice dá mais volume, sei as horas que o índice pode dar tendência ou não, sei quais os melhores horários para operar. Porque eu escolhi o índice, então eu estudo o índice, eu vejo o índice no gráfico, eu tenho telas aqui, eu vejo o índice rolando, eu sei mais ou menos, observo o índice tem muito tempo. Então, observe o ativo também que você quer operar. Eu opero o índice, às vezes você não quer nem operar mercado futuro. Às vezes você está aprendendo aqui day trade, mas você quer operar ações, day trade em ações, ou até mesmo swing trade. Você pode fazer isso perfeitamente. Eu digo para você, assim que escolher o seu ativo, estudar o seu ativo belezinho, porque cada um tem uma certa particularidade, ou seja, a análise técnica serve para todos. Todos os ativos que a gente vai operar, a análise técnica funciona do mesmo jeito, funciona para todos os mercados. Porém, os ativos têm diferença de ativo para ativo em questão, por exemplo, volatilidade de um para o outro é diferente, a volatilidade para o índice futuro, para o mercado futuro é completamente diferente de ações, para você poder operar day trade em ações, é completamente diferente. Ações, por exemplo, costumam respeitar mais a análise técnica do que o mercado futuro. Então, estude bem o ativo que você vai escolher, tá? Isso aí, quando você escolher, conversa comigo, não deixe de me mandar mensagem, entre em contato comigo, toda dúvida que você tiver, só entrar em contato comigo e a gente vai conversando, tá? Então vamos lá, beleza. Primeira pergunta, qual ativo eu prefiro o mini índice? Quais ativos aqui de vez em quando eu opero dólar, mas minha predominância, mini índice. Qual horário? Você vai escolher o seu horário. Você não vai ficar o dia inteiro operando. Não fique o dia inteiro operando. Isso eu falo para você por experiência própria. A mente cansa. Se você pegar, por exemplo, vamos dizer que você vai operar também mini índice. O mini índice abre às 9 da manhã e fecha às 6 da tarde. Você vai ficar de 9 até às 6 da tarde de frente para um gráfico, vendo movimentos de candle. É estressante. É estressante, é ruim para a mente. Escolha um horário, às vezes até de acordo com o tempo que você tem. Se você tiver o dia inteiro livre, às vezes você trabalha de noite, tem um trabalho noturno, tem um dia inteiro livre, escolha um horário durante o dia. Se você tem só um tempo livre, então pegue esse tempo livre. Eu tenho o tempo da manhã livre, então eu opero das 9 às 12 horas. Aqui, beleza. É o tempo que eu opero. Esse aqui é o horário que eu opero, tá? Depois do almoço, eu tenho outros serviços, faço outras coisas diferentes do mercado, mas não fico o dia inteiro na frente do mercado. Vou realizar outros trabalhos, vou responder perguntas de alunos, vou dar uma atenção maior para os alunos, tá? Então, de 9 às 12 é o horário que eu opero. Então, aqui eu já estou montando o meu Trade System. Meu Trade System é operar mini índice de 9 às 12. Em qual time frame, qual tempo gráfico que eu opero? Eu opero nos 5 minutos. Opero nos 5 minutos. Uso uma média nele de 200 para entender qual que é a tendência nos 60 minutos, mas eu opero 5.
Minhas operações são todas baseadas nos 5 minutos. Posso olhar os 15 minutos, posso olhar os 60 minutos para ver questão de tendência, para ver se todos os time frames estão dando tendência. Mas o time frame que fica aberto, que eu me baseio, que eu faço minhas figuras, que eu olho para poder fazer minhas operações é os 5 minutos. Escolha o seu tempo gráfico. Às vezes 5 minutos também é o que você vai gostar. Não indico menos do que isso. Menos do que isso tem muito ruído, tem muita entrada falsa. Então, às vezes, pode te dar muito stop bobo, te fazer entrar em muitas operações. E não é o que a gente está procurando. A gente procura, no máximo, 2 operações por dia. Principalmente a gente pegar um tempo pequeno, igual eu, por exemplo, opero de 9 às meio-dia, 2 operações está ótimo. Mais do que isso já é exagero. Geralmente é uma operação só e olha lá, tem dia que não dá nenhuma operação. Então, time frame 5 minutos. Se você se sentir mais confortável operando 15 minutos, por exemplo, tá ótimo, não tem problema. 30 minutos, 60 minutos, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui vai ficar a sua escolha. Eu opero 5 minutos. Vamos lá, qual tipo de operação? Tendência, reversão ou consolidação? Eu opero escrachado, tanto que o nome do curso é seguindo a tendência, né? Então, eu opero tendência. Opero somente tendência e pronto, acabou. Eu não pego reversão. O mercado tá, Daniel, o mercado tá fazendo uma reversão aqui, tem um martelo lindo, maravilhoso, numa região que talvez pode realmente ter relevância para reversão. Problema, eu não opero reversão. Eu não deixo que o mercado me envolva emocionalmente. Eu não deixo que um ponto forte do gráfico chame a minha atenção. Eu não deixo que um ponto forte que está ali no gráfico, ali com um martelo, com um volume, chame a minha atenção, faça com que eu saia do meu trade system. Não, movimentos diferentes de tendência para mim são completamente irrelevantes, são indiferentes, tá? Então, qual tipo de operação? No meu trade system eu opero tendência. Pronto, acabou. Eu opero tendência. Vamos continuando. Rastreadores de tendência eu uso. Opa, peraí que saiu fora. Voltei. Rastreadores de tendência eu uso média móvel. Média móvel ela é um indicador que funciona como um rastreador de tendência. Por que, Daniel, rastreador de tendência? Porque ela me mostra a tendência que está no momento. Se está uma tendência de alta, ela vai estar apontando para cima. Se vai estar uma tendência de baixo, ela vai estar apontando para baixo. E se vai estar uma tendência lateral, que é a consolidação, ela vai estar completamente lateral. Então eu uso média móvel de 20 e média móvel de 200. Já expliquei isso lá na aula de média, mas vou te falar aqui de novo. Uso a de 20 para ver a tendência nos 5 minutos e uso a de 200 para ter base da tendência dos 60 minutos, tá? Então, média móvel de 20, média móvel de 200. Até agora, o meu trade system é operar mini índice de 9 às 12, no tempo gráfico de 5 minutos, operar apenas tendência com médias móveis de 20 e 200 períodos, tá? Opero figuras? Sim, eu opero bandeiras, aí beleza, eu opero bandeiras, flâmulas, cunhas e colocar onde? Deixa eu colocar aqui aí vai ficar bonitinho. Bandeiras, flâmulas, cunhas e triângulos. É o que eu opero. Eu opero esse aqui. Eu busco no mercado bandeira, flâmula, cunhas e triângulos. Principalmente descendente e ascendente, são os que eu mais gosto. Então, isso aqui faz parte do meu trade system. Se acontecer algum desses aqui, eu estou dentro do mercado, tá? Então, opera figuras? Sim, essas figuras aqui. Não gosto muito de retângulo, não gosto muito de outras figuras diferentes dessas aqui. Eu gosto dessas figuras e pronto. É isso aqui que eu gosto de operar. Padrões gráficos. Opera padrão? Como assim, Daniel? Padrão. Padrão oco, por exemplo, topo duplo, né? O padrão M, o padrão W. Gosta de operar padrão? Não. Não opero padrão. Não opero padrão. Beleza. Não opero padrão, não tem nem mais o que dizer. Porque eu não gosto de padrão, não me dou bem com padrão, então não vou operar padrão. Usa VWAP? Sim, tenho a VWAP no meu trade system, porque eu quero saber mais ou menos o preço médio dos grandes players, quero saber para onde os grandes players estão indo, os traders institucionais, né, os tubarões do mercado, quero saber qual a direção eles estão indo, se eles estão comprados, se eles estão vendidos. Uso o VWAP sim, serve como suporte e resistência VWAP. A média móvel de 20, de 200 serve como suporte e resistência também. Suporte e resistência. Usa? Claro.
Todo mundo precisa usar suporte e resistência. Então já fica aqui a próxima pergunta. Você usa suporte e resistência para reversão ou para rompimento? Eu uso para rompimento. Não uso suporte e resistência para fazer reversões. Como eu já disse, eu não opero reversão, então eu uso para quê? Para rompimento. Uso suporte e resistência para rompimento. Suportes e resistências estão no mercado para serem rompidos mesmo, tá? Algumas vezes não são rompidos, voltam, quando voltam eu não faço nada, eu não faço nada, e quando rompe, eu tô dentro, tá? Beleza. E geralmente acontece esses rompimentos de suporte e resistência em figuras também. Lembra da bandeira? Como que é a bandeira? Quer ver? Vamos fazer uma bandeirinha aqui, cada um desenhozinho aqui, ó. A bandeira é formada desse formato aqui, correto? Temos uma perna subindo aqui, a bandeira é feita aqui e depois continua subindo. Isso é uma tendência de alta, né? Essa linha aqui de cima da bandeira é uma resistência. É uma resistência. A resistência da figura é. Eu uso ela como reversão aqui? Não, eu uso ela para ser rompida. Eu trabalho no rompimento da resistência da figura, tá? Não é porque ela não está horizontal que ela vai deixar de ser uma resistência. Não, ela pode estar um pouquinho vertical aqui. Vertical não, né? Vertical seria completamente assim. Ela pode estar um pouquinho diagonal, meio caída, meio inclinada. Vamos dizer, acho que inclinada é a palavra melhor para usar, né? Então, ela pode estar um pouco inclinada aqui, mas ela ainda vai ser resistência, tá? Então, eu uso suportes e resistências para rompimentos. E no caso da bandeira de queda, aí vai ser um suporte, tá? A gente usou o exemplo de alta, mas um exemplo de baixa seria a linha de baixo, né? Seria um suporte da bandeira, tá? Isso vai valer para flâmula, para cunha, para triângulo, vai valer para tudo. Então, uso suporte e resistência, tanto os convencionais, que são as zonas de preço, quanto os suportes e resistências de figuras para rompimentos. Beleza. Fibonacci usa? Claro. Claro, não vou colocar assim não, vou colocar claro. Com certeza eu uso Fibonacci. Uso Fibonacci para duas coisas. Primeiro, para ver numa correção se é uma correção saudável. Lembra da aula? Uma correção que geralmente para em 50% da retração de Fibonacci? Pois é uma correção saudável, mais natural. Pode acontecer mais do que isso, né? O mercado pode chegar a 38,2? Pode, mas em 50% é natural, é mais saudável essa correção. Quanto mais saudável uma correção, melhor para as nossas operações, tá? Então, uso Fibonacci? Sim, a gente vai voltar em Fibonacci daqui a pouquinho. Agora, quando entrar no trade? Quando entrar no mercado? Simples, quando eu estiver operando mini índice entre 9 e meio-dia, no time frame de 5 minutos, se estiver em tendência, com a média móvel de 20 e 200 me mostrando a tendência, quando acontecer uma dessas figuras aqui, sem ser padrão, acontecer uma dessas figuras a favor da VWAP, rompendo ou um suporte, uma resistência do mercado, né, do gráfico, ou um suporte e resistência de uma dessas figuras aqui, depois de uma correção simples não, mais natural, né, uma correção saudável de Fibonacci. Aí deixa um padrãozinho de candle, deixa uma barra elefante, faz um gift, um engolfo, alguma coisa assim, deixa um padrão claro de compra com volume, né? Aqui eu não estou colocando o volume aqui no nosso script, porque volume não pode ser desconsiderado. Volume não pode ser desconsiderado. O gráfico mostra para a gente duas coisas: preço e volume de negociação. E isso não pode ser desconsiderado de forma alguma. Isso aqui não é nenhuma questão de você colocar ou não no Trade System. Volume nem precisa perguntar. Volume precisa estar no Trade System. Volume é para confirmar a operação. Sem volume não tem confirmação nenhuma. Pode ter isso tudo aqui a meu favor. Se não tem volume, eu tô fora, tá? Então, eu nem coloco volume aqui porque volume não é coisa para se perguntar. É coisa para se ter no mercado. É coisa para se ter no seu gráfico, tá? Do jeito que eu ensinei lá, com uma médiazinha ali de 20 períodos ali para te ajudar nas operações. Então, eu entro quando tudo isso aqui estiver a favor. Eu entro quando o quê? Quando o Trade System
der o sinal. Quando meu Trade System der o sinal que é tudo isso aqui a meu favor, tudo isso aqui acontecendo do jeito que eu opero, aí sim, meu Trade System deu o sinal, médias móveis, deixa eu colocar aqui, média móvel, rastreador de tendência, média móvel de 20 períodos, deixa eu colocar entre parágrafo aqui, ó, como que coloca esse negócio, deixa eu ver, ó, de primeira aí, ó, de preferência a média móvel de 20 tem que ter 45 graus, seja para cima, seja para baixo, 45 graus, bem inclinada, mostrando bem uma tendência, tá? Então, quando tudo isso aqui tiver a meu favor, com volume, tudo isso a meu favor, é a hora que eu vou entrar, tá? Rompendo, por exemplo, uma bandeira com uma barra elefante maravilhosa, com muito volume, principalmente, então, você der um gift aí que a gente entra mesmo sem nem pensar, tá? Deu um padrãozinho desse aqui, o Trade System deu o sinal, esse é o meu momento de entrar, quando tudo isso aqui no meu Trade System tiver a favor. Daniel, e se tudo aqui tiver a favor, mas a VWAP tiver contra? Então eu não entro. É uma objeção para mim é o suficiente para mim não entrar no mercado, tá? É o suficiente para mim não entrar no mercado. Ah, Daniel, mas tem tudo a favor, mas está querendo reverter, fazer uma reversão. Eu não opero reversão. Então, uma objeção, qualquer uma que seja, que eu não entro no mercado, tá? Voltando aqui, e agora? Quando sair? Descobrimos quando entrar, quando o Trade System der o sinal, quando tudo estiver a favor. Mas e quando sair? Eu saio no alvo de Fibonacci. Alvo de Fibonacci, lembra que eu falei? Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar de Fibonacci agora. A gente vê as retrações de Fibonacci para encontrar uma tendência, não, uma correção mais natural, mais saudável, mas depois dessa correção a gente vai passar a usar Fibonacci em projeção. Já usamos a retração, já vimos que está tudo beleza, agora a gente passa a projetar Fibonacci. Então a gente usa o alvo de Fibonacci para sair, sempre em Fibonacci. Sempre em Fibonacci. A gente pode usar também, às vezes, saídas estratégicas, como por exemplo na média móvel de 200. Às vezes você está fazendo uma operação, o preço está indo, caminhando para a média móvel de 200, você pode usar ela como alvo também. Porque a gente viu que a média móvel de 200 serve como um suporte e resistência muito forte. É um suporte e uma resistência muito forte. Então, às vezes, o alvo de Fibonacci passa 100, 200 pontos da média, é melhor deixar o seu alvo na média, porque é mais certeiro você sair. Às vezes o mercado até fura a média e vai até o encontro de Fibonacci, mas eu não pago para ver numa questão dessa aí. Não pago para ver se o mercado realmente vai chegar lá no Fibonacci se tem uma média de 200 no caminho. Meu alvo é na média de 200 e pronto, acabou. Problema, põe no bolso e abraço, tá? Então, alvo. Quando sair alvo de Fibonacci, de preferência, mas se tiver uma média de móvel de 200 na frente, eu fico na média, tá? Tirando isso, sempre alvo de Fibonacci. E a gente tem que usar o que? Gestão de stop. Para finalizar o nosso Trade System, a gente tem que usar uma gestão de stop. A gente já entrou, a gente já sabe onde é o alvo. Agora a gente tem que gerenciar a operação. Eu uso a gestão de stop barra. Não sei se é barra ou barra a barra, acho que é barra a barra, né? Mais bonita, mais formal, vamos dizer assim. Então, a minha gestão de stop é a barra, é a que eu uso. Às vezes sai muito cedo de um trade, às vezes tira a gente do trade e depois vai embora. Mas é a que eu uso, é a que eu gosto de usar, é a gestão que eu faço. Tem que ter a gestão de stop, ou também conhecido como trailing stop, tá? Pode ser o barra, pode ser o de indicador, que é o de média móvel, por exemplo. Eu gosto muito de média móvel também, às vezes uso, mas o meu preferencial é barra, tá? Ainda existe o topo e fundo, que é o que eu expliquei, que é melhor para swing trade, não é tão bom assim para day trade, tá? Mas eu peço que você escolha entre barra ou média móvel, tá? Ainda existe também um indicador que chama high-low, tá? Tem um indicador que chama high-low que ele pode te ajudar muito nessa questão de gestão de stop, tá?
Eu prefiro o indicador, se eu for usar indicador, eu prefiro usar a média. Eu prefiro a média é mais forte, mas tem o high-low que ajuda muito. Eu não expliquei ele na aula porque eu prefiro ou a média ou barra barra. Mas se você ficar interessado por high-low, pode me perguntar, pode me chamar que eu vou te dar uma aula só sobre high-low, como usar ele em gestão de stop, tá ok? Mas voltando aqui, tirando o high-low da nossa jogada aqui, porque ele não está na nossa aula, eu uso no meu Trade System barra barra. Você pode usar barra barra ou então média móvel. No caso, igual eu falei, tem um high-low ou você pode fazer alguma outra gestão, tá? Aqui é só o meu Trade System. Você precisa montar o seu Trade System da forma que você fique mais à vontade, mais confortável para operar, beleza? Então aqui agora eu acabei o meu Trade System. É isso aqui. É isso aqui. Isso aqui tem que estar tudo a meu favor. Tem que fazer isso aqui tudo para poder fazer uma operação. Se uma coisa disso aqui não acontecer, eu não entro no mercado, tá? Isso é o Trade System. Espero que você faça o seu aí bem feitinho também, tá? Pare o vídeo agora ou então termine a nossa aula aqui, depois volte tudo, mas não deixe de fazer o seu Trade System. Se ficar com alguma dúvida, pode perguntar aqui no comentário, pode me mandar um e-mail, pode me mandar uma mensagem no telefone, no direct do Instagram, no WhatsApp. Eu vou estar aqui para te ajudar sempre, tá? Espero que tenha dado para entender como que eu montei o meu aqui, para você poder montar o seu aí. É só responder essas perguntas e o mais importante de tudo aqui, mais importante de tudo isso que a gente fez, é ter disciplina para seguir, tá? A gente aprendeu tudo, vimos aulas muito técnicas, né? Aulas somente nos gráficos, vimos muito sobre o que fazer no mercado, né? Como fazer as entradas, onde colocar stop, onde colocar entrada, como fazer preço médio, gestão de stop, alvo, a gente viu tudo. Agora é a hora de você juntar tudo que você aprendeu e montar as suas regras, tá? Igual eu expliquei, pode ser que você se adapte à mesma forma que eu opero, pode ser que você goste de operar da mesma forma que eu opero, mas pode ser que você se sinta mais confortável com outros tipos de operação que eu não faço. Não tem problema algum. Você não precisa seguir à risca o que eu faço. Você precisa seguir à risca o que faz bem para você, tá? Então, pegue o caderno agora e responda todas essas perguntas, revise qualquer coisa, arranque a folha ou vire a página, responda tudo novamente, vê se as respostas realmente batem, se são as mesmas respostas que você deu na primeira vez, monte o seu Trade System, treine ele, né, opere de acordo com o seu Trade System e tenha muita disciplina para seguir. Tenha muita disciplina para seguir. Se você tiver disciplina para seguir, gerenciamento de risco e a análise técnica que a gente aprendeu aqui nesse curso, não tem como dar errado, tá? Não tem como dar errado, mas tem que seguir tudo que você está aprendendo aqui. E ainda mais que você vai estar junto comigo, né? Eu vou estar operando junto com você. Você pode mandar todas as suas operações para mim, que eu vou te dar, bem dizer, uma mentoria mesmo, tá? Você vai ter todo o meu apoio, tá? Não acabe esse curso e me esqueça, vamos dizer assim, me deixe para lá. Entre em contato comigo e se você não entrar em contato comigo, eu vou entrar em contato com você para saber se você está seguindo tudo direitinho. Porque o que eu quero aqui é o seu sucesso, tá? O nosso maior gain é transformar você num operador, de verdade, um operador profissional, tá? É isso que a gente faz aqui, a gente forma traders profissionais, tá? Esse é o nosso trabalho, isso aqui é o nosso intuito, tá ok? Então, monte o seu Trade System aí, qualquer dúvida é só me perguntar que eu te ajudo, tá? Então, muito obrigado por essa aula e a gente se vê no nono módulo, ok? Um abraço e até lá, tchau, tchau.